Hoje nós vamos tratar estamos na parte segunda, né? Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, item 6, Relações além-túmulo. E vamos tratar das questões 284, 285 e 285A. Meu Deus do céu. Eu tenho isso. Meu Deus. Ai, que... Puxa. Ele não gosta de mim. Desculpa, gente. Bom, vamos na 284. Kardec pergunta: como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? O Kardec está perguntando como que o espírito se reconhece num plano espiritual. Como ele pode saber dele mesmo? E aí a resposta é: constatam a sua individualidade pelo perispírito que os torna seres distintos um dos outros como os corpos entre os homens. Então, cada um de nós mantemos a nossa individualidade quando chegamos no plano espiritual. Então, nós não perdemos essa individualidade. E eu achei interessante a gente pontuar o que é individualidade, e o que é personalidade. São coisas diferentes. A individualidade é um conjunto das qualidades que caracterizam o indivíduo, enquanto que a personalidade são as características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir de cada um de nós. Então há essa diferença. E aí Joana de Ângeles, ela faz um comparativo, né, entre o que é individualidade e o que é personalidade. Então a individualidade, ela é eterna, ela evolui e permanece para sempre, porque nós espíritos evoluímos sempre, né? A gente está sempre no processo de evolução. Enquanto que a personalidade, ela é transitória, porque ela é moldada apenas pela vida atual. E essa personalidade, ela é mutável durante toda a nossa vida. Do berço ao túmulo, ela vai se transformando. A individualidade, ela tem origem interna, porque ela é a soma das nossas conquistas e esforços próprios. Tudo aquilo que a gente conquista, tudo aquilo que a gente se prepara na vida, nos torna pessoas individuais, né? Cada um de nós com um conhecimento. Enquanto que a personalidade, ela é externa, porque ela se veste das características físicas, culturais e sociais, que são temporárias. Então, ela muda constantemente. A individualidade, ela mostra quem nós somos de fato, em essência, sem disfarce. Cada um de nós, seres, somos individuais. E quando chegamos ao plano espiritual, é essa essência que permanece. Enquanto que a nossa personalidade, ela pode ser adaptada e se mostrar ao mundo de determinadas maneiras. E que maneiras são essas? De acordo com Jung, que foi o pai da psicologia analítica, ele diz que a personalidade é a persona, é uma identidade pública que nós adotamos para interagir com o mundo. São as máscaras sociais. Né? Que são as máscaras sociais? Em cada ambiente que estamos, nós temos uma máscara social. Né? Dentro de casa, a máscara cai. Né? Dentro de casa, a gente é mais a gente mesmo. Mas fora de casa, a gente sempre mantém uma aparência, que são essas máscaras. Né? No trabalho, né? No estudo, aqui no centro, todos com aparência
de boas pessoas, calmas e tranquilas, tá? Então essas são as nossas máscaras, tá? E aí a individualidade, de acordo com o mesmo autor, que é o Jung, a individualidade boa noite, Deus. A individualidade, ela é o núcleo do processo de individuação. O que é a individuação? É a busca contínua para se tornar um ser humano único, autêntico e integrado. E essa individuação, ela é diferente do egoísmo, porque exige que nós separemos a nossa essência mais íntima das máscaras sociais e das normas coletivas. Então a individuação é a busca de nós mesmos enquanto pessoas. Então nós buscamos sempre, né, de ser melhor, de sermos únicos, né, mais autênticos, com menos aparências, tá? Então a individuação é aquilo que vai nos tornar pessoas mais humanas, tá? E no plano espiritual? No plano espiritual, a alma ou o espírito, né, ela continua a ter a sua individualidade, porque ela tem ainda um fluido que lhe é próprio. Que fluido é esse? É um fluido que deriva do fluido cósmico universal, tá? Que conecta todos os seres. Semana passada a Gi fez até uma analogia aqui, né, do aquário, tá? Então o fluido cósmico é o aquário, e nós somos os peixinhos, todos mergulhados nesse mesmo aquário. Esse fluido vem de Deus, tá? E cada um de nós tem uma porção desse fluido, tá? E esse fluido, ele é formado pela atmosfera do nosso planeta, e representa a aparência da última encarnação, que é o perispírito, tá? Então, quando desencarnamos, a nossa aparência vai ser essa, tá? Por isso que, quando um espírito familiar aparece, a gente pode reconhecê-lo de imediato, porque ele vem, né, com a aparência que ele teve na última encarnação, que é o seu perispírito, tá? E é esse fluido que vai conectando todos os espíritos também, tá? E qual a função do perispírito? A função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico, tá? Então, ele é um instrumento, é a ligação do espírito com o nosso corpo físico. É essa ligação. Não que a gente tenha só ele, nós temos vários corpos, né? Mas o perispírito, ele é essa ligação entre o nosso espírito e o corpo físico, tá? E esse espírito, ele vai conservar a individualidade em todas as dimensões onde é chamado a servir. Então, Jesus já disse, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, em qualquer planeta no multiverso que nós temos aí, nós seremos seres individuais, né? Seremos seres individuais. Aí vem a questão 285. Kardec pergunta: os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? E a resposta: sim, e assim de geração em geração. Então, para que a gente possa entender como isso ocorre, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, parentesco corporal e espiritual, nós temos lá os laços espirituais e os laços corporais, ou consanguíneos. Os laços espirituais, eles são os verdadeiros laços entre os espíritos. Eles são baseados na simpatia, no amor, na comunhão e no pensamento. Eles são duráveis e se perpetuam no mundo espiritual por terem sido fortalecidos de várias encarnações.
Ou seja, né, nós temos lá uma família espiritual, né, e essa família ela pode ter sido cultivada durante várias encarnações nossas, e esses laços vão se estreitando à medida que nós espíritos vamos, né, aprendendo a amar e respeitar um ao outro. Tá? Então esses laços não se perdem. E é interessante que a gente possa pensar, por exemplo, que muitas vezes a gente é inimigo do próprio irmão ou dentro da própria família, né? Uma grande inimizade. Né? Eu conheço famílias que são piores que quadrilhas, né? Que brigam o tempo todo. Né? E, de repente, você tem o maior apreço, o maior amor por um amigo. Né? Um amigo que não é seu parente, não tem nada a ver com você, né? Não é da família, mas você o tem como se fosse uma pessoa, né? Mais do que um irmão. Porque com o irmão você briga, com o amigo não. Né? Então, é por isso que ocorre, porque são laços, né, espirituais. E aí os laços corporais ou consanguíneos, eles são transitórios. Então eles servem como provas ou resgates da Terra. Muitas vezes os espíritos com afinidades diferentes são unidos pela mesma família biológica para aprenderem a conviver, perdoar e evoluir juntos. Então está aí, né? Porque há tanta dissidência entre uma mesma família. Né? São espíritos que vêm para se moldarem, para aprenderem a perdoar, a amar, a conviver, né? E a crescerem juntos. Às vezes os pais recebem um espírito que é um inimigo do passado, né? Que foi um inimigo, mas está ali, você olha para o bebê, que coisinha linda, você não sabe o que ele fez para você, né? Mas aí nasce o amor por aquela criança. E o contrário pode acontecer. Né? Nós que trabalhamos com crianças, a gente vê isso. Né? Às vezes os pais são extremamente negligentes com os filhos, né? Como se a criança fosse um peso, uma coisa horrível, né? E aí está a explicação. Não são laços consanguíneos, então às vezes está ali para aprender a amar, para aprender a se cuidar. E há a falha, porque todos aqui estamos num caminho, né, de aprendizado. Se você não aprende, vai ter um retorno. Tá? Como na questão 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos homens que se conhecem na Terra? A resposta: vemos a nossa vida passada e a temos como um livro. Vendo o passado de nossos amigos e vemos o passado de nossos amigos e dos nossos inimigos. Vemos a sua passagem da vida para a morte. Então, o que ele está dizendo aqui, né? A gente se reconhece porque do outro lado nós temos um conhecimento quase que total daquilo que vivemos. Então nós reencontramos amigos, reencontramos inimigos, tomamos o conhecimento, né, daquilo que vivemos, daquilo que fizemos, dos erros que cometemos. Né? Temos lá a oportunidade de, ao reconhecer esses erros, nos arrependermos e pedirmos novas oportunidades para que possamos, tá, retomar a nossa jornada de forma mais amena. Então os espíritos, eles não precisam de palavras para se fazer entender. Tá? Lembra que a gente falou do fluido cósmico universal, que é o que liga todos os seres? Então os espíritos se reconhecem, tá? Através desse fluido eles se comunicam, se conectam pelo pensamento. Não precisa de palavras. Né? Eles se unem, né? São semelhantes que se atraem, não são os opostos. Tá? São os semelhantes, tanto do bem quanto do mal. Tá? Nas obras de André Luiz a gente vê aí vários exemplos sobre isso. Tá? De espíritos que estão lá, né? Numa condição bastante ruim,
né? Estão juntos, todos no mesmo espaço, né? Todos que têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de atitude, né? Que são simpáticos entre eles, assim como temos espíritos que também se atraem pelo amor, né? Pela elevação moral, pelo respeito ao outro, né? Então a atração, ela é magnética, né? A atração sempre é magnética, né? Nós também nos atraímos pelo magnetismo, nós somos espíritos aqui, né? Então a nossa atração é magnética. Como assim? Nós temos amigos que são, né, que estão ali pensando como a gente, né, que têm o mesmo gosto, o mesmo prazer, gostam das mesmas coisas que a gente, e isso nos atrai com os amigos. É uma atração magnética, assim como os espíritos, não é? Então os espíritos com os mesmos propósitos, afeições e grau de evolução tendem a se agrupar naturalmente, assim como o contrário acontece, né? Tem aqueles com propósito do mal, né? Com propósito da vingança, com propósito, né, de perturbar, eles também se atraem, que é o peso moral deles, né? O peso, o magnetismo que eles têm. Então eles vão se atrair, tá? E a alma guarda as memórias e o amor construído ao longo de várias vidas, o que faz com que as almas afins se encontrem constantemente, tá? E também, né, aqueles, como eu disse, aqueles mais perturbados, aqueles que não são tão bons. Quanto a essa atração magnética, eu queria só citar um exemplo aqui da obra que a gente está estudando no grupo André Luiz. Para quem não sabe, nós temos um grupo de estudos do André Luiz, que acontece todo sábado, das 16 às 18h30, e que é assim, um estudo muito aprofundado dos livros do André Luiz. André Luiz é um espírito, né, que trabalha como um repórter do mundo espiritual, vamos dizer assim, que nos traz relatos do que acontece e da ligação com o mundo espiritual e com o nosso planeta. Então essa atração magnética tem lá um capítulo, nós estamos estudando o livro Sexo e Destino, e tem um espírito chamado Moreira, que é um espírito meio sombrio, né? E ele está lá colado com Cláudio Nogueira, que é um dos personagens principais desse enredo. E o Cláudio Nogueira, ele está lá na casa, né, meio entediado, sentado na sua poltrona, fumando seu cigarro. E chega o Moreira e fala: bebe, bebe, bebe. Bebe. E o Cláudio atende prontamente a essa influência magnética, né? E há uma simbiose tal entre os dois que é como se o Moreira e o Cláudio fossem uma única pessoa, né? Porque eles têm o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de desejo, né? O mesmo, a baixa, né? A baixa moral dos dois. Então eles se conectam perfeitamente, né? Então veja bem, a gente precisa tomar cuidado, né? Precisa estar sempre, Jesus disse, né, vigiai e orai, porque isso nos protege dessa atração. Porque as correntes estão aí, né? Os pensamentos estão aí. E os nossos pensamentos, eles vão sempre se conectar com outros pensamentos iguais. Então, se pensamos coisas boas e elevadas, a gente vai encontrar, né, uma parceria nesse pensamento. E o oposto também ocorre com muito mais facilidade, eu diria, porque nós estamos aqui, o orbe terrestre, né? Segundo os relatos de André Luiz, os espíritos de mais baixa vibração estão muito próximos da Terra. Por isso a gente se atrai com mais facilidade, né? Sabe aquela lei de Murphy? Quando tudo está ruim, tende a ficar pior? E é verdade, né? Porque está aí, né? Por exemplo, a gente tira aí um exemplo da época da pandemia. Todo mundo tinha medo de morrer. Então virou um caos, né? Então todas as pessoas estavam envolvidas nesse pensamento, né? Se eu pegar Covid, eu vou morrer. Então todo mundo tinha medo.
Então, esse tipo de pensamento, ele vai se agregando com outros iguais. E aí forma uma corrente difícil de a gente conseguir se desvencilhar. Efeito manada, né? Exato. Então a gente precisa, né, ter esse cuidado, seguir o que o mestre disse, vigiar e orar. Né? Conhecer o nosso mestre, de fato, para que não entremos no erro, né, de acreditar em falsos profetas, né, como já vimos aqui no Evangelho. Né? Então, conhecer Jesus e seguir os seus passos, essa é a forma que nós temos para a nossa salvação e para conseguir se manter num padrão mais elevado. Ok? Gente, isso é um estudo. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, fique à vontade. Gente, eu tenho um material aqui maravilhoso. Se falar umas afins, laços espirituais, parentesco espiritual, posso pôr no grupo? Pode. É maravilhoso. Se for maravilhoso, põe o compartilhe. Eu compartilho agora, vou colocar no grupo. O que você está falando aí de quando a gente tem amizade mais com amigos, com o irmão, falando sobre tudo? Sim. Muito legal. Legal. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e agora vamos dar sequência à segunda parte com o nosso Evangelho.